São 7h53 agora. A entrevista do dia. Brasil e Estados Unidos concluíram na última semana as negociações para o comércio de carne bovina in natura. A expectativa é que os embarques comecem em 90 dias depois da finalização dos trâmites administrativos. Devem ser exportados para o mercado americano mais de 64 toneladas de carne por ano. Sobre os impactos positivos para a economia nacional e falar mais sobre o mercado local da carne, a gente conversa com a economista da FamaSul, a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, aliás, do estado, né? Adriana Mascarenhas. Bom dia, Adriana. Bom dia. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Jornal do Rádio. É uma boa notícia, né? Tendo em vista que as negociações começaram em 1999, tem aí alguma expectativa ou alguma informação de por que só agora que elas saíram do papel? Na verdade, realmente, essa barreira, né, essa remoção da barreira, ela põe fim a essa negociação que se arrasta aí desde 99. São questões realmente sanitárias, são questões econômicas, né? E hoje, por fim, o país entendeu que nós já temos as condições sanitárias já há algum tempo, que a gente poderia atender. Ele já importava a carne in natura somente de Santa Catarina, por ser um estado livre de aftosa sem vacinação, e agora ele está abrindo essas importações para os estados que são livres com vacinação. E essa liberação foi para carne in natura e a expectativa econômica é boa? Sim, porque nós já exportávamos carnes industrializadas e agora a abertura é para carne in natura. O setor, ele vê esse acordo com bastante otimismo, né? Muito embora o acordo represente uma vantagem econômica muito grande para o Brasil, nós acreditamos que no curto prazo ainda será pequena, porque a gente tem cotas de exportação para os Estados Unidos. Agora, o que realmente é muito importante é que os Estados Unidos é uma vitrine para o mundo, quando no quesito de avaliação de avaliar condições sanitárias, né? E com isso, a expectativa é que outros países que também têm essa exigência sanitária muito grande e que pagam valores maiores poderão abrir as portas para a carne brasileira. E isso é muito importante. Falando do valor dessas vendas aí, vai ser algo representativo para o país, né? Sim, só que, como eu já disse, no primeiro momento a gente vai ter assim, certas restrições, o valor não será de grande volume por conta dessas cotas que eles impõem ao Brasil. Tá certo. Mas é claro que é um país importante que o setor comemora, sim. E a gente está falando aqui do setor em Mato Grosso do Sul da carne, e existe uma informação de que 5 frigoríficos são do Mato Grosso do Sul. E isso é uma boa notícia aqui para a gente? Certamente, né? Os Estados Unidos, eles abriram as portas e nós temos frigoríficos habilitados para isso. É uma notícia muito importante no momento em que a atividade está com problema, principalmente na comercialização no mercado interno, que é o grande comprador da carne bovina brasileira, mas nós temos aí restrições orçamentárias das famílias em função dessa crise econômica que o país vem atravessando, e a abertura de novos países para a exportação da carne é muito importante, porque no momento em que o mercado interno está com uma certa dificuldade de comercializar esse produto, a saída realmente são as vendas externas. Além disso, teve a abertura também aí da exportação para a União Europeia, né? Para a Arábia Saudita recentemente também. Também. Então, essas aberturas de novos mercados, conquista de mercados que haviam sido fechados por algumas questões sanitárias, é sempre bem vista pelo setor. E a gente sabe que o pessoal que nos ouve, quando a gente vem aqui e traz um assunto sobre economia, ainda mais um assunto tão importante que essa questão da carne, principalmente para o Brasil, para Mato Grosso do Sul, em termos de valores, o que a gente pode agregar aí? É muito difícil falar em termos de valores, porque, como eu disse, principalmente para o Estado, né? Como eu disse, é um país que ainda importa um volume pequeno pelas cotas, mas nós acreditamos que isso, num futuro próximo, a gente pode ampliar, né, essas exportações, negociar melhor. Mas, assim, é importante dizer também que é um acordo bilateral. Nós também estamos abrindo as portas para as importações de carnes dos Estados Unidos, né? Então, e para essas importações, não existe essas restrições de cotas. Eles podem mandar qualquer volume.
muito embora a gente acredite que num curto prazo essas importações não terão um impacto muito grande, mas é interessante, importante ressaltar que existe aí um acordo bilateral. Eu entendi. Isso acontece também com outros produtos aqui no Brasil e muita gente pergunta, mas por que a gente importa esse produto se nós somos os produtores? Exatamente, é uma dúvida que sempre assola a gente, né? São acordos de comércio, né? E não tem como ser diferente. A gente entende que é um mercado importante, mas são esses acordos. Eu compro o seu produto, mas eu preciso vender também. E esses acordos comerciais, eles existem, sim, muito embora a gente seja um grande produtor, né? Mas para você conseguir entrar em um país, você tem que fazer acordos. E essa questão sanitária, desculpa interromper, essa questão sanitária pesou bastante, tanto para a União Europeia quanto para a própria Arábia Saudita e agora para os Estados Unidos. O que tinha de atraso em relação a esse assunto aqui no Brasil? Na verdade, eles demoraram em reconhecer a qualidade sanitária da nossa carne em estados que são livres de aftosa sem vacinação. Eu diria que esses acordos, eles são sanitários, sim, mas por trás disso também tem muitas questões econômicas, né? E, na verdade, assim, foi uma demora no reconhecimento da excelência da nossa carne, né? Da situação, excelente situação sanitária, mas são muitas questões que vêm por trás, inclusive questões econômicas. A gente vive e quem sabe viverá momentos ruins para a economia, né? O setor da carne também está enfrentando essa crise? Certamente, e muito. De todas as carnes, não só bovina, como suínas e aves, porque, como eu disse, o principal consumidor, o principal mercado dessas carnes é o Brasil. O Brasil compra 80% do que é produzido. Então, nesse momento onde existe essa crise, onde a renda da família está cada dia menor, o setor enfrenta sim, um momento bastante delicado. Existem assim, até alguns estudos mostrando que a própria indústria frigorífica ela está no momento em que a rentabilidade dela está muito estreita, né? Então, é um setor que sente muito a crise econômica que nós estamos passando. Para o próprio produtor, essa crise também chegou, né? Certamente, para todos os setores essa crise chegou. A gente sempre diz que o setor do agro ele é menos suscetível à crise, mas ele jamais deixará de sentir essa crise, né? E dentro do agro, os setores que estão sentindo com maior intensidade realmente é o setor da pecuária. Muitos produtores, inclusive, se queixando, né, de que por conta dos insumos e dos valores, Exato. que eles praticamente têm que pagar para trabalhar. Principalmente, já que a gente abriu um espaço aí para falar de carnes em si, né, as demais carnes, os setores de suínos e aves que são quem sofrem mais. Claro que o setor da bovinocultura também, quem trabalha com confinamento, por conta dos altos preços das commodities, né, os altos preços dos grãos, principalmente milho, que tem uma importância muito grande na composição do custo da ração. Então, os setores realmente da pecuária, eles têm vivido com maior intensidade essa crise que a gente está atravessando. E o que tem sido feito para minimizar esses efeitos da crise? O que pode ser feito? O que cabe ao produtor são o melhor controle dos seus custos, né? E tem muitas interferências que estão além da porteira, né? O que ele pode fazer é isso, uma boa gestão dos custos. Além disso, é difícil, porque ele tem influências de políticas públicas, tem influência de consumo, né? Que caindo o consumo automaticamente reflete no seu negócio. O que realmente o produtor pode fazer, que está sob o controle dele, é fazer uma boa gestão do seu negócio e, principalmente, uma boa gestão dos custos. E, Adriana, para a gente finalizar aqui a entrevista, nós começamos a falar sobre essa projeção da carne do Brasil, também de Mato Grosso do Sul, para os mercados internacionais, desse acordo aí com os Estados Unidos. Isso, de certa forma, pode ser a gente, digamos assim, para o produtor, para o setor respirar mais aliviado, pensar nos próximos anos já com mais otimismo? Sim. Ou não tem tanto impacto, assim, não, pouco o volume, no caso? No momento, ainda por conta das restrições, né, de cotas, um volume ainda considerado baixo, mas
É claro que é importante, sim, nesse momento em que a gente acabou de comentar da crise interna, sempre que a gente consegue abrir um novo mercado, é muito importante para o setor, né? Então, apesar que o ano de 2017 a gente já tem uma projeção aí de um ano melhor, um ano de recuperação da economia brasileira, né? Então, a expectativa sobre o próximo ano ela é muito positiva. Mas é importante ressaltar que essa abertura, sempre que a gente consegue reabrir um mercado ou abrir um novo mercado, isso é muito importante para qualquer setor. Tá certo, então nós conversamos com Adriana Mascarenhas, economista da FamaSul, falamos sobre a projeção do mercado da carne brasileiro, tentar entender um pouquinho, né, desse ano de crise, o que está acontecendo no nosso país em relação a esse setor tão importante. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. É isso, né? E nós vamos embora, né? Deixando aquele abraço pro Márcio Acunha, né? Hoje é aniversário do nosso cinegrafista Márcio Acunha. Recebo os parabéns de toda a equipe do Jornal do Rádio, ele que integra a nossa equipe também, né? E já está autorizado a voltar a trabalhar, viu, Pode vir. Tá certo, então. Lembrando que os melhores momentos do bate-papo aqui com a Adriana Mascarenhas você confere também no Jornal da TVE, daqui a pouquinho na íntegra no nosso portal educativa.com.br e no canal do YouTube. Até amanhã, um beijo. Até amanhã para todos. Vocês ficam aí com a música escolhida, né, por Fernando Blanc, um expert na música. Bom dia, Joel. Como você lembrou a passão de RPM, vamos lá nos idos de 80 revoluções por minuto. Até amanhã, bom dia. Até amanhã, bom dia.